Bom dia a todos, eu sou o professor Nereu José Giacomoli, da PUC do Rio Grande do Sul, e eu vou fazer um pequeno relato histórico e cultural da evolução que nós tivemos até chegarmos ao pacote denominado de anticrime. Eu destaco, antes do Código de Processo Penal do Império, algumas disposições das ordenações filipinas que chegaram a ser aplicados no Brasil, no que tange a um período denominado de humanização do direito penal e do processo penal, apesar de na época ainda haver aplicação de tormentos ou tidos como trato do corpo, mas nesse período se preconizou o afastamento da prisão preventiva como obrigatória e a imposição moderada das sanções criminais. E também, em termos de valoração probatória, segundo as ordenações filipinas, a confissão não seria suficiente para firmar um juízo condenatório. Na época do Império, tivemos o Código de Processo Penal de 1832, cuja influência também foi do liberalismo anglo-americano, por isso alguns princípios democráticos. Posteriormente, tivemos a Lei 261 de 1841, que modificou a polícia, os juízes, com o incremento do princípio da autoridade. Um outro ponto de destaque é a Lei 20.033, de 1871, que separou as atividades, a função policial da função jurisdicional. Havia regras sobre prisão, sobre fiança, sobre habeas corpus, sobre inquérito policial. Esta lei foi um marco importante na estruturação do Código de Processo Penal. Com a República, nós tivemos a Constituição de 1934 e, posteriormente, o Código de Processo Penal de 1941, com uma das influências importantes, tendo como uma influência importante o Código Rocco italiano da década de 30. A estrutura desse Código Rocco e do Código de Processo Penal brasileiro de 1941 podem se resumir, cujos efeitos se resumem da seguinte concepção da época, que as garantias são tidas como animais selvagens que devem ser destruídas e domesticadas. O Código de Processo Penal de 1941, italiano, brasileiro, se fundou também no Código de Processo Penal italiano da década de 30 e possui uma estrutura fundante na busca da verdade material, no mito do encontro da verdade material, e em face disso é que o código estipula várias atividades ex officio do juiz, seja na requisição de inquérito policial, seja na determinação de provas, seja no reconhecimento de agravantes, seja em sua atuação na emendatio libelli, na mutatio libelli. E esse é um dos pontos fundantes. Outra estrutura fundante do Código de Processo Penal de 1941 é na priorização ou num patamar superior da potestade punitiva. Ou seja, a potestade punitiva ocupa um patamar superior ao status libertatis. Se observa isso no inquérito policial, onde não se exigia a presença da defesa no ato do inquérito policial. Se observa também na disposição que vigorou até 2008 acerca da defesa prévia, que não era obrigatória. O dispositivo referia expressamente: apresentado não a defesa prévia, o juiz designará audiência de instrução e julgamento. Se observa na remessa dos recursos, principalmente do recurso em sentido estrito e da apelação, independentemente de contrarrazões. Se observa que o juiz, segundo o Código, poderia condenar independentemente do pedido de absolvição
do Ministério Público. Então, são algumas disposições do Código de Processo Penal de 1941 que comprovam a afirmação de que a potestade punitiva ocupa um patamar bem superior ao status libertatis. Dentro dessa concepção de que tudo se resume pelo Estado, nada pode ser feito contrariar o Estado, e quem contraria o Estado representa um inimigo. Então, transladando isso para o processo penal, nós observamos que os atores oficiais, o juiz e o Ministério Público, são representantes do Estado. Dentro desta concepção estruturante ainda da década de 30 italiana e da década de 40 no Brasil, nós temos uma outra concepção de que não há necessidade de um regulamento consistente da prova. Porque se o juiz possui poderes ex officio ilimitados, não se faz necessária uma regulamentação precisa da prova. Quanto maior a regulamentação, seja dos meios de prova, das metodologias de busca de prova, menos poderes se dá ao juiz. Porque a regulamentação é uma forma de limitar os poderes de ofício. Então, eu destacaria a busca da verdade, a supremacia da potestade punitiva, a regulamentação deficitária da prova e, dentro desse caldo cultural da década de 30 italiano, de 35, 37 e 40 brasileiro, nós podemos verificar que o juiz, então, é o protagonista de todo o processo penal. É alguém que pode investigar, alguém que pode acusar, alguém que pode buscar a prova, alguém que decide e pode recorrer. Pode decidir, inclusive, fundado no inquérito policial. O réu, dentro dessa perspectiva, não é um sujeito de direito, mas um objeto de prova. Toda essa estrutura ideológica fundante do nosso Código de Processo Penal de 1941, que ainda está em vigor, apesar de algumas fissuras que ocorreram em 2008, em 2011 e agora no pacote anticrime, toda essa estrutura continua ainda em vigor e é uma estrutura que se estendeu ao ensino do direito processual penal, à doutrina, à jurisprudência e também à política criminal existente desde a década de 40. Ou seja, uma crença de que a pena ela apenas ressocializará o indivíduo e evitará que ele praticará um novo crime. E esta pena relacionada com o cárcere. Então, uma crença na função redentora do cárcere. Por isso que nós temos um elevado número de prisões no Brasil, tanto advindas de sentenças penais, mas também, de forma preocupante, um número elevado de prisões processuais. Em 2008, nós tivemos a aprovação de alguns projetos que produziram algumas fissuras nesta estrutura da década de 40. Nós tivemos projetos aprovados acerca da prova, modificação acerca da prova, modificação nos ritos processuais e na prática dos diversos atos processuais nos ritos comum, ordinário e sumário. Tivemos também uma modificação importante no Tribunal do Júri, principalmente no que tange aos quesitos e a continuação do processo, independentemente da intimação pessoal de pronúncia e da intimação pessoal da data do julgamento. Mas também tivemos algumas modificações no que tange à sentença, principalmente na fixação de uma pena pecuniária, ou seja, numa indenização na sentença penal condenatória, uma modificação nos requisitos para o réu recorrer em liberdade, não mais na primaridade dos bons antecedentes, mas sim nos mesmos requisitos da prisão preventiva.
Nesta reforma de 2008, se manteve a prova ex officio na instrução, ou seja, o juiz poderia, mesmo na reforma de 2008, com a reforma, uma expressa disposição do artigo 156.1 do Código de Processo Penal, manteve a produção ex officio da prova. Se introduziu em 2008 a admissibilidade da prova ilícita derivada, naquelas hipóteses que o legislador estipulou, adotando critérios da Suprema Corte norte-americana para fazer com que a prova ilícita derivada fosse admitida no processo. Em 2008, a vítima foi incorporada ao processo como um sujeito processual. É claro que houve resistências às reformas que produziram um contraponto à estrutura de 1941, principalmente no artigo 212, que estipula que, primeiro, quem pergunta para as testemunhas são as partes e o juiz possui uma atividade subsidiária. Houve toda uma discussão, uma celeuma acerca do artigo 212. E claro que era previsível isso em face de toda a nossa formação, formação jurídica processual, fundada na cultura existente na década de 30 na Itália e na década de 30, 40 no Brasil. Ou seja, que o juiz é o dono do processo, o senhor todo poderoso no processo e que pode tudo no processo. Tivemos alguns retrocessos em 2008, como na questão dos dois recebimentos da denúncia, na questão da extinção da punibilidade, da absolvição sumária na extinção da punibilidade, e no interrogatório, a manutenção do interrogatório somente como último ato da instrução e não também no início do processo, ou seja, com a realização da denominada audiência de custódia. Essa reforma de 2008, ela se situou dentro de uma da política da impossibilidade ou da grande dificuldade de se reformar a legislação processual, ou seja, todo o Código de Processo Penal. Então a Comissão Grinover optou por reformar o Código de Processo Penal de forma setorial. Claro que antes da Comissão Grinover, nós tivemos várias outras tentativas de reforma do Código de Processo Penal. Merecem destaque a tentativa da Comissão Tornag, já em 1961, mas esse projeto da Comissão Tornag não chegou a ir ao Legislativo em face da renúncia de Jânio e da deposição de João Goulart. Nós tivemos também importante, antes da reforma de 2008, o anteprojeto José Frederico Marques, que chegou a ser remetido ao Congresso, mas com a revogação, ou seja, nem chegou a entrar em vigor, do Código Penal de 1969, o projeto foi retirado, apesar do trabalho de várias comissões, sucessivas comissões que procederam à revisão do projeto Frederico Marques. Tivemos depois o projeto Abiakel, que preconizava a simplificação dos procedimentos, já a gravação de audiências, a criação de turmas recursais criminais, a simplificação dos quesitos. Mas o projeto Abiakel também estipulava o fortalecimento da prisão preventiva, que é um ponto importante que aparece em todos os projetos de reforma. Posteriormente, nós tivemos o projeto Sálvio de Figueiredo, de 1992, onde participaram na comissão brilhantes juristas como Tucci, Dotti, Pitombo, Reale Júnior, Assis Toledo e outros. Após a comissão revisora e a comissão de sistematização,
E esses projetos acabaram sendo retirados, o que fez com que o ministro se demitisse também por esse motivo. Mas importante, o projeto Salvo de Figueiredo, ele contém diversas disposições que acabaram sendo aprovadas em 2008 ou sendo incorporadas recentemente ao Código de Processo Penal. Eu destacaria a simplificação dos quesitos, a supressão do libelo e do protesto por novo júri, e o julgamento sem a presença do réu, que acabaram sendo aprovadas no projeto setorial de 2008. O contraditório prévio ao recebimento da denúncia era outro ponto que o projeto Salvo de Figueiredo estipulava. A reparação da vítima, que depois acabou sendo incorporada também na reforma de 2008. O conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, com tratamento diferenciado, que acabou depois sendo aprovado num projeto setorial através da Lei 9.099 de 95. A suspensão do processo ao réu citado por edital, que acabou sendo depois incorporado também com a modificação do artigo 366 do CPP. A suspensão condicional do processo, outro instituto previsto no projeto Salvo de Figueiredo, que acabou sendo incorporado na Lei 9.099 de 95, no seu artigo 89. A defesa prévia obrigatória, que acabou sendo depois aprovada em 2008 no projeto setorial também. Mas esse projeto também, o projeto Salvo de Figueiredo, por outro lado, preconizava um fortalecimento da prisão preventiva. Bom, a Comissão Grinover, então, adotou por encaminhar projetos setoriais, ou seja, conforme capítulos ou institutos do Código de Processo Penal, entendendo que a sua aprovação seria mais fácil. Nós tivemos projetos sobre provas ilícitas, sobre os procedimentos, sobre interrogatório, sobre júri, sobre prisão, sobre investigação e sobre recursos. Esses projetos foram sendo discutidos e votados, incorporados ao Código de Processo Penal, com exceção do projeto sobre investigação e sobre recurso. Em 2008, então, como eu referi, nós tivemos uma aprovação, uma modificação importante sobre os procedimentos, sobre o júri, sobre a sentença penal, algumas modificações sobre a prisão e também sobre prova. Bom, em face deste verdadeiro remendo que foi feito no Código de Processo Penal, em face dessas aprovações setoriais, em face dessa inconsistência legislativa, dessa assimetria legislativa, o Senado, então, nomeou uma outra comissão para reformar o Código de Processo Penal, que redundou no PL 156, que foi remetido à Câmara dos Deputados, onde lá ainda tramita. Nós tivemos, neste decorrer, neste transcurso antes do denominado pacote anticrime, uma importante reforma que ocorreu em 2011. Em 2011, através da Lei 12.403 de 2011, que acabou com a dicotomia de prisão e liberdade, estabelecendo no artigo 319 do Código de Processo Penal medidas alternativas ao cárcere. E, especificamente, estipulando que a prisão preventiva é a última ratio das medidas cautelares, ou seja, antes de o juiz decretar a prisão preventiva, deveria justificar o porquê não aplicaria o artigo 319 do Código de Processo Penal. O certo é que houve pouca aplicabilidade normativa do artigo 319 do CPP, de modo que um dos objetivos, que seria reduzir o número de prisões processuais, de prisões provisórias, não se efetivou. O novo ministro da Justiça encaminhou um projeto de lei chamado Pacote Anticrime, que foi amplamente debatido na sociedade, que a Câmara, que o Legislativo acabou por introduzir outros elementos nesta reforma que ocorreu através da Lei 13.964 de 2019.
Eu destacaria pontos, não vou me referir a pontos de direito material e nem a todos os aspectos de direito processual, mas eu destaco alguns avanços que ocorreram, pelo menos em termos de normatividade ordinária. Claro que muitos desses avanços foram objetos de ações diretas de inconstitucionalidade cuja eficácia está suspensa. Eu destacaria o artigo 3º-A, que preconiza uma estrutura acusatória do processo penal, vedando expressamente a iniciativa do juiz e a substituição do juiz ao órgão da acusação. Então, esse novo dispositivo, ele se aplica a todo o processo penal. Então, em entrando em vigor o artigo 3º-A, há uma necessidade, com a sua entrada em vigor, de se refazer uma leitura, se fazer uma nova leitura de todos os dispositivos do Código de Processo Penal, à luz dessa estrutura acusatória que veda a iniciativa do juiz, seja essa iniciativa no que tange à investigação, seja no que tange à prova, seja no que tange ao recurso, seja no que tange à própria decretação da prisão preventiva. E esse artigo 3º-A, inclusive, deve servir de suporte para a interpretação dos novos dispositivos da própria lei e do capítulo da prisão preventiva. Um outro ponto positivo é o juiz de garantias, que está previsto no artigo 3º-B ao artigo 3º-F, também cuja eficácia está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Que o juiz de garantias não possui a funcionalidade do juiz de instrução, ainda em vigor em menor escala na Espanha e na França, tá? Mas o juiz de garantias é o juiz que controla a legalidade da fase de investigação e os direitos e as liberdades da pessoa investigada. Não pode ser confundido o juiz de garantias com o juiz da instrução, que é o juiz responsável por conduzir a investigação em outros países. A sua funcionalidade portanto, se reduz à fase preliminar do processo penal, evitando as contaminações de decisões posteriores, principalmente sobre prisão no 1º grau, prisões no 2º grau, após ter mantido a prisão do investigado ou do imputado. Ela incrementa a imparcialidade do juiz e evita pré-compreensões e prejuízos conscientes ou inconscientes que o julgador possa ter. Destaco também a audiência de custódia prevista no artigo 310, agora com uma normatização ordinária, embora a apresentação do preso, do detido, a uma autoridade judicial imediatamente após a prisão já era prevista na Convenção Americana dos Direitos Humanos, que o Brasil se obrigou a cumprir e se obrigou também a reformular a legislação interna naqueles dispositivos que contrariassem a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o que não ocorreu no Brasil, porque em face de toda essa nossa formação estrutural dentro do caldo cultural da década de 40 no Brasil. Também merece destaque a vários dispositivos da prisão. O legislador de 2019 reforçou a necessidade de um contraditório nas medidas cautelares pessoais, sempre que não frustrem o seu objetivo. Também vedou a aplicação da prisão preventiva ex officio, determinou que, quando não fosse aplicado o artigo 319, o julgador deve justificar
justificar uma a uma as circunstâncias. Então, quando o juiz for decretar a prisão preventiva, deverá justificar, motivar e fundamentar de forma individualizada todas as hipóteses do artigo 319. Também, segundo o artigo 312, parágrafo 2º e artigo 315, que foram modificados pelo denominado pacote anticrime, a prisão preventiva somente pode ser decretada por fatos novos e fatos contemporâneos. Então, seria ilegítima e ilegal uma prisão preventiva decretada por fatos já pretéritos. Um outro ponto importante diz respeito à fundamentação e à motivação da prisão preventiva que se estende a todas as demais decisões judiciais segundo expressa previsão legal. Ou seja, toda decisão judicial deverá estar motivada em motivos de fato e de direito, os quais devem ser racionalizados de modo que a decisão seja então fundamentada. Isso expressamente está no artigo 282 e seguintes do Código de Processo Penal. Um outro ponto importante diz respeito à revisão da prisão de 90 em 90 dias, que nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico tal dispositivo, porém, o legislador não estipulou um prazo máximo da prisão preventiva, como há em outros ordenamentos jurídicos. Também um importante dispositivo no artigo 157, que prevê que o juiz que analisou, tomou conhecimento da prova ilícita, não poderá julgar. Expressamente, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, a prova ilícita, não poderá proferir sentença ou acordo. Esse dispositivo também está com eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que essas reformas dependem muito da compreensão dos aplicadores do direito, principalmente da necessidade de evolução de uma visão mecanicista que vigorou até o final do século XIX, mecanicista ou cartesiana, para uma visão holística ou transdisciplinar. Numa interpretação de que o mundo é dinâmico, que há necessidade de integração de saberes e relacionar os múltiplos aspectos dentro do seu contexto, com aproximações e afastamentos necessários. Evidentemente que aquela concepção de que o cárcere é o redentor de todas as políticas públicas não se revelou no decorrer do tempo como uma verdade. A crença no cárcere há de ser substituída pela crença da interferência legislativa proporcional e necessária. Ou seja, nós não podemos abrir mão das diversas políticas públicas necessárias para evitar ou para dar uma resposta à criminalidade. A lei é uma das estratégias possíveis e necessárias, mas não pode ser a única estratégia legislativa. Essas, então, foram apenas algumas considerações dentro desse universo de rompimento ou de tentativas de rompimento daquela estrutura arraigada ainda na década de 40. Obrigado.